Olá, eu sou a Paula Renata, também conhecida como Miss Black Divine, e esse é mais um vídeo aqui do canal da Preta Vintage. Bom, e como vocês podem ver no título, hoje eu vou falar sobre o que são as pin-ups e sobre ser uma pin-up preta. As pin-ups, elas eram ilustrações feitas por certos artistas, onde uma modelo posava para ele, e ele pintava elas com certas características, que eram mulheres em poses sensuais, mas com ar de ingenuidade, sabe? Então ela estava numa pose sensual, mas mostrava só um pouquinho da cinta-liga, um pouquinho da lingerie. Por essas questões de estar na década de 40, 50, você não via pin-ups negras. Por quê? Era o auge do racismo nos Estados Unidos, gente. Quer dizer, eu acho que todas as décadas, né, foram auge de racismo nos Estados Unidos. Mas enfim, era o auge da segregação racial nos Estados Unidos. Então, obviamente que esses artistas não chamariam mulheres negras para ser suas modelos, né? E tem uma outra questão também, é que as pin-ups, elas mostravam essa questão de ser ingênua, né? E nós sabemos que a mulher negra nunca foi vista como ingênua. Sempre são retratadas como mulheres fortes, mulheres raivosas, selvagens. E ser pin-up é exatamente o oposto daquilo que falavam que uma mulher negra seria, né? Então, haria uma mulher negra com pin-up de qualquer jeito. Além do fato de que tinha essa sensualidade, mas era uma coisa, como posso dizer, discreta, sabe? E nós sabemos que os corpos negros sempre foram hipersexualizados. Então, essa questão só de mostrar esse colo aqui que eu estou mostrando para vocês, já seria algo hipersexualizado por conta da minha pele. Muitas ilustrações, elas mostravam as donas de casas perfeitas, né? Então, aquela mulher com aquela roupinha toda certinha, toda produzida, tá lá, toda produzida de salto alto, fazendo a comidinha pro marido e pros filhos. E que era o que eles achavam que era a mulher perfeita da época, né? Que algumas pessoas ainda acham que é hoje em dia, mas enfim. E as mulheres negras não eram isso, não eram a mulher perfeita dona de casa. As mulheres negras eram as empregadas dessas mulheres perfeitas, né? Então, bom, tem vários motivos, né, raciais do porquê que mulheres negras não eram vistas como pin-ups, não eram chamadas para ser pin-ups na época. O termo pin-up, eu conheci as pin-ups em 2010, quando eu fiz o meu primeiro curso de moda, foi desenho de moda pelo Senai da minha cidade. E até então eu não sabia o que elas eram, né? E a minha professora, ela tinha essa estética retrô, vintage, né? Mas eu não. Eu sabia que era uma coisa que era vintage, mas eu não sabia exatamente da onde. E aí ela passou um trabalho onde nós tínhamos que desenhar looks pin-ups. E aí tinha o look formal, informal, romântico. E como eu não conhecia, eu fui pesquisar, né? Aí eu joguei lá na internet, pin-up, e assim que apareceu a primeira foto, gente, eu fiquei louca. Eu me apaixonei completamente. Eu falei, eu quero ser uma pin-up. E só que assim, né? Em 2010 eu tinha 17 anos. Eu tava com 17 anos. Com 17 anos eu ainda não tinha muita consciência racial, assim, eu sabia que certas coisas aconteciam com pessoas negras pelo fato delas serem negras, que acontecia comigo pelo fato de eu ser negra, mas eu não entendia o que era o racismo, eu não entendia nada disso. Então eu me inspirava nas mulheres brancas, né? Porque era o que aparecia nas pesquisas, era o que mostrava. E também foi numa época onde eu ainda não aceitava o meu cabelo. Eu vivia de chapinha ou babyliss, na verdade mais babyliss. E, e aí, quando eu conheci as pin-ups, né, e tinha essa questão do cabelo perfeito, e o que era o cabelo perfeito, né? Obviamente não era isso daqui, não era um cabelo com todo esse volume, cheio de frizz, esse não era o cabelo perfeito. Então, eu achava que eu tinha que estar com o cabelo escovado, ou na prancha, ou no babyliss, para poder fazer um penteado pin-up.
E aí, a partir do momento que a minha consciência racial despertou, que foi aos 19 anos, foi assim, foi meio bad. Quer dizer, é bad pra todo mundo, né? Porque aí você descobre o que acontece, por que você, porque você é negro, né? E tudo mais. E aí eu entrei num conflito e porque aquele estilo que eu mais gostava, aquele estilo que eu amava, que eu era apaixonada, tinha essas questões raciais. E eu percebi essas questões raciais que até então eu não tinha percebido, né? Ou tinha percebido, mas não entendi o porquê. Que eram só pinapes brancos para a textura do meu cabelo. E aí eu conheci a Angelique Noir, que é a pinap preta mais famosa da atualidade. Eu acho que eu escutei falar dela em 2014. Eu acho que foi isso. E eu fiquei encantadíssima, apaixonada, porque era a primeira pinap preta que eu tinha visto. E se tornou, assim, uma das minhas maiores inspirações, né? E aí depois, eu não lembro se foi através dessa página que eu conheci a Angelica, eu não lembro. Mas tem uma página que se chama Black Pinup Models. Na verdade, é uma revista americana somente de pinaps pretas. E eu passei a seguir essa página, né? Então, tipo, todo dia, o tempo todo, a moça que organizou, né, essa revista postando pinaps negras. E aí eu fiquei encantada, né? Eu falei, não, então eu posso ser uma também e tudo mais. Só que só eram americanas ou de outros países. Eu não via brasileira. Pra mim, eu era a única pinap preta brasileira. A única. Não conhecia ninguém. Em 2014, nós tivemos o primeiro concurso de Miss Pinap. E aí, quando eu me inscrevi e eu fui ver as finalistas, eu era a única negra. E aí, ao mesmo tempo que eu fiquei, nossa, meu Deus, eu sou a única e tudo mais, eu fiquei, nossa, meu Deus, eu sou a única. E agora? Em montar, eu vou ter na minha cabeça assim, eu não vou fazer nenhum penteado, eu vou deixar o meu cabelo solto. Eu tava em transição ainda, tava quase no finzinho da transição, e aí o meu cabelo tava enorme, assim, com muito volume, o meu cabelo já tava mais comprido, né, gigante, assim. Eu falei só, eu vou garfar ele, botar um laço enorme e vou pra esse concurso assim. E não sei, foi uma sensação muito estranha de ser a única ali. Eu quero até chorar agora. Ah, não liga, gente, que eu sou canceriana. Mas enfim, aí eu fui. E aí, assim, foi muito legal. Eu amo participar de concurso, gente, amo. E aí eu fui, desfilei e eu fiz uma saia que ela abria, então eu tirava assim a saia e eu tava com uma hot pants embaixo, sabe? E assim, eu tava familiarizada com o palco porque eu fui dançarina. Então, para mim, isso não seria problema. O problema era esse, de ser a única negra, né? E aí, assim, foi bem legal, né? Conheci outras meninas, tudo mais. Eu acho que tinha quase 20 meninas, eu era a única negra, né? E eu consegui ficar em quinto lugar. E eu fiquei muito surpresa, porque eu acharia que eu ia ficar por último. Até parece, né, que eles vão. E eu fiquei em quinto, o que foi muito bom para quem não tinha público, para quem não era conhecida. E aí eu fiquei muito feliz. E aí eu lembro que eu falei conversei, né, com um dos sócios lá do local onde é esse concurso, e a gente ficou falando, né, tipo, dessa questão de ser a única negra, e aí também de ter uma menina gorda, e que queria, né, tipo, que várias mulheres participassem no concurso. Aí eu lembro até que ele falou que queria até que idosa participasse, e aí no momento passou uma idosa assim, gente, toda montada assim, tipo, rockabilly, aí ele falou, eu queria que ela participasse, sabe? É, e aí a gente ficou conversando bastante sobre essa questão, então eu me senti acolhida, apesar, né, dessas questões. Em 15 veio o concurso novamente e eu me inscrevi novamente e entrei novamente, porque o concurso é assim, você
se inscreve, né? Você preenche um formulário e aí é o Brasil todo e eles selecionam algumas meninas para participar do concurso. E aí, dentro do concurso, 12 meninas são selecionadas para participar. E falando em calendário, ia quase esquecendo, é muito importante. Bom, eu fiquei em quinto lugar, então eu entrei pro calendário, já que são 12 meninas, uma para cada mês. E aí chegou, tinha uma pessoa por trás da produção e tudo mais, aí eu perguntei para essa pessoa, a maquiadora sabe que uma das meninas é negra? Ela falou, sabe, não precisa se preocupar, ela sabe tudo, ok. Eu falei, perfeito, né? Aí chegou num dia, pensei, bom, ela sabe, eu não preciso levar minhas coisas, né? Porque ela sabe que tem uma menina negra. E eu cheguei lá, gente, e ela falou que não sabia que tinha uma menina negra. Ou seja, tinha maquiagem para a minha pele. E, e aí foi péssima a experiência, horrível. Tipo, ela fez minha maquiagem toda cagada, sabe? Ela quis afinar meu nariz, usou sombra preta para isso, que ficou horrível. Eu me senti péssima. Eu lembro que antes de começar as fotos eu fui no banheiro. Quando eu me olhei, gente, eu quis chorar porque tava um cocô. Aí eu peguei papel, tirei assim o contorno do nariz, aí tentei tirar umas cagadas que ela tinha feito e tudo mais. Eu não tava com base. Acho que, sei lá, ela deve ter pego uns corretivos lá, feito algumas coisas, nem lembro direito. E aí, para as fotos, eu queria o meu cabelo com muito volume, né? Porque eu desfilei com o cabelo solto, e aí eu queria que mostrasse essa característica, que era uma característica que eu queria ter na minha personagem pin-up. E aí eu lembro que ela falou assim, ah, mas na época não era assim. Ai, que na época, meu, que se lasca aquela época, porque eu não queria viver naquela época, gente. Né? Ninguém queria viver naquela época, mas pessoas negras muito menos, né? Porque a gente ia o quê? Apanhar na rua só porque tá andando na rua. Então, e aí foi uma experiência péssima. Ela não sabia mexer no meu cabelo. Aí eu lembro que ela ficava separando assim, puxava assim, tsa, e eu via o meu cabelo quebrando e ficava, meu Deus do céu, não acredito que essa mulher tá fazendo isso. E aí. E não parou por aí, né? Na hora das fotos, o fotógrafo não estava acertando a luz para o meu tom de pele. Ele não estava acertando. Aí decidiu me botar na escada, porque tava batendo luz natural ali. E ficou assim. Teve duas fotos que se salvaram, duas, três. E aí teve uma foto, gente, que tava lá. Aí tá, passou segundo ano, 2015, né? Eu me inscrevi novamente. Aí fiquei torcendo para ter outra menina negra, mas eu fui a única novamente. E aí dessa vez eu fui com um grupinho, eu já tinha me mudado para São Paulo, aí eu tava num grupo no Face, no WhatsApp, que eram de pinaps. E aí tinha feito algumas amizades, aí elas foram comigo, foram torcer por mim, né? E eu já tava me sentindo um pouco mais segura, porque tinham pessoas comigo e tudo mais. E aí nesse foi o primeiro concurso que eu usei um tecido africano. Eu tava com um vestido preto e aí eu peguei um turbante meu e amarrei na cintura com uma faixa e deixei um laço atrás. E aí, novamente, eu não fiz penteado de época, eu deixei meu cabelo moicano com muito... né? Eu queria isso. E aí, nesse concurso, eu fiquei em segundo lugar. Eu fiquei muito feliz por ter conseguido o segundo lugar. Porque, assim, eu tinha meninas que foram para torcer por mim, né? Mas ainda comparado com as outras meninas, não eram muitos, né? E aí eu consegui ficar em segundo lugar. Eu fiquei muito, 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 muito feliz. E, e aí a experiência do calendário dessa vez foi boa porque a produção foi por nossa conta. E aí eu fui atrás de uma produtora negra, e falei para ela o que eu queria, ela foi atrás de uma marca. E aí as fotos do calendário saíram muito bonitas. Eu até usei a roupa da marca Shongani. E aí eu amei, a experiência foi boa, foi ótima. Só que
acho que a partir desse segundo concurso, eu já aumentou essa minha vontade de ser uma modelo pin-up, né? E, bom, olhando as marcas retrôs, as marcas que tinham, não tinham modelos negras. E aí, isso começou a me incomodar muito, muito, muito. Acho que foi nesse ano que eu parei de seguir páginas de pin-up, assim, que só postavam pin-ups brancas. Só fiquei seguindo Black Pin-up Models. E aí, as marcas que eu gostava, que eu achava muito legal, só tinham modelos brancas, 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 brancas. E aí, eu fiquei, meu, por que que não tem modelos negras, né? Eu fiz até um textão no Face falando do porquê que eu tava desistindo do estilo, pela falta de representatividade, por causa do racismo do meio, por conta da invisibilidade que tem a cena, porque tem pessoas que não só querem a estética daquela época, né, mas também querem seguir a cultura racista da época, também querem ser segregadores. E, e aí falei citação, aí teve várias pessoas que falaram, não, não faz isso, porque ai, uma amiga minha gosta muito do estilo, aí ela tá querendo desistir, eu te mostrei, não sei o quê. Mas não foi suficiente isso, eu queria desistir, eu não queria mais. E até que se você ver as minhas fotos de 2016, você não vai me ver de pin-up. Eu fui mais pro que aí foi que estourou o Afropunk, aí eu fui mais pro Afropunk, tava muito nos anos 90, então eu tava nessa vibe. Só que toda vez que eu via uma foto de uma pin-up, aquilo me entristecia, sabe? Porque eu queria ser uma. Olha eu chorando de novo. Ai, porque eu queria ser uma. Eita.